Olá, esse é o Conexão. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco no nosso direito. Ele criou garantias e proteções que antes eram nebulosas ou inexistentes no país. 28 anos depois, a gente lança a pergunta: o que realmente está dando certo no cumprimento do ECA? Só no primeiro semestre desse ano, o Disque 100, que é aquele serviço federal para denúncias de violação dos direitos humanos, recebeu mais de 36.700 ligações relacionadas às crianças e aos adolescentes. Quem vai comentar esse quadro aqui no estúdio é o Pedro Pereira, que é coordenador do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, e a Lucimar Correia, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. Eu quero começar aqui com o Pedro perguntando para ele, você que está aí nesse dia a dia, no fronte dessa luta em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, como é que tem sido essa trajetória do Estatuto nesses 28 anos? O Estatuto ele teve um caminho muito interessante, né? Ele partiu de um processo de abertura democrática, de participação intensa da sociedade para a aprovação dessa lei. Ele é fruto de um debate mundial pelos direitos da criança e do adolescente. O Estatuto é inspirado na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que foi ratificada pelo Brasil em 1990. Eu lembro que na época da aprovação do Estatuto, crianças e adolescentes ocuparam o Congresso Nacional para pressionar os parlamentares para aprovar o Estatuto. Então, o Estatuto é fruto desse processo democrático de participação, né? E a promoção dos direitos de crianças e adolescentes não dependem só do Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente elevou a criança a um status de sujeito de direitos fundamentais: saúde, educação, assistência social, habitação, orçamento. Então, as outras legislações também são importantes para promover esses direitos, né? Isso é um avanço civilizatório, né, Lucimar? Você considerar que antes a coisa era muito nebulosa, né? Você não tinha uma legislação clara sobre isso, né? Com certeza, porque você coloca a criança e o adolescente como protagonista. Eu acho que esse é o principal elemento que o Estatuto traz, né? Então, de que lugar que ela fala? Ela fala de um lugar que ela constrói esse processo, né? O outro falando por ela, né? Então, lógico que o Estatuto ajuda também os profissionais a também olhar essa criança de uma outra forma. E ajuda também as próprias famílias a olhar também essa criança dentro de um contexto diferente do que aquele contexto de que lugar de criança não é aqui. O lugar de criança é em todos os lugares. E principalmente dentro dos orçamentos das políticas públicas. Pois antes da gente seguir adiante, para a gente ter uma noção do que a gente está falando, eu queria começar a ver aqui trechos de um documentário produzido pela Agência Senado que recupera um pouco da história dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Vamos ver. Específico com relação ao atendimento da criança. O que regulava o Brasil nesse momento ainda eram as leis filipinas, leis portuguesas, e nós já tínhamos aí o Código Criminal, vai ter o fim da escravidão e também com isso uma quantidade significativa de crianças que começam a habitar centros urbanos. Uma urbanização que crescia, junto com a população também em aumento. Houve também um aumento da violência urbana. Nesse período, a pobreza também aumenta. Havia até então uma proteção da criança abandonada através de uma instituição que veio de Portugal para o Brasil, colonial, que é a Roda dos Expostos. Eram cilindros com dois buracos que giravam no próprio eixo, onde as mães, geralmente as mães solteiras, colocavam a criança em determinado ponto para que ela fosse pega no outro ponto sem se identificar. Era o anonimato, né, da época. O Brasil herdou da Europa um debate de que não deveria haver roda de expostos, mas que a criança deveria merecer uma proteção especial. O
Código Criminal da República estabelece como critério de responsabilização o que vai se chamar de teoria do discernimento. Seria feita uma avaliação psicológica da criança dos 9 aos 14 anos para verificar se ele teria discernimento, e a responsabilização e a medida adotada seria proporcional a esse discernimento. Se era plenamente compreensível a ação da criança, então receberia uma sanção penal como se adulto fosse, né? Com alguma atenuante só, né? Então era imputável penalmente desde que fosse identificada essa consciência, digamos assim. O Bernardino era um garoto, um engraxate. Ele foi preso porque ele engraxou o sapato de um homem e ao término ele saiu sem pagar. Então, qual foi a reação dele? Ele jogou tinta e sujou as calças e ele chama a polícia. Quando ele chama a polícia, o Bernardino tenta explicar, mas não consegue. Ele é preso junto com 20 presos adultos e lá ele é violentado. Ele é retirado da cela e jogado na rua. É quando ele foi levado para o hospital e lá ele narra essa história para o jornalista. Esse caso ele foi muito emblemático porque ele vai mobilizar uma série de discussões no sentido de mostrar a necessidade de espaços específicos para essas crianças, que era impensável você ter uma criança que fosse retirada da rua e levada para uma prisão comum. Casos como o dele permitiram demonstrar a situação que vivia essa infância, em particular quando essas crianças eram levadas para as prisões. Pois a gente viu um pouco do que é a nossa história no que se refere a direito da criança e do adolescente. Uma coisa que me impressionou é que no século XIX a gente ainda era regido pelas leis filipinas, ou seja, um rascunho de legislação que havia aqui no Brasil, né? Isso mostra um pouco do que representa o ECA nos dias de hoje, né? As ordenações filipinas eram legislações portuguesas com punições duríssimas, né? E eram utilizadas não só para os adultos, mas também para crianças e adolescentes. As ordenações filipinas, que vigoraram no Brasil colônia, elas se estenderam até o início da República. Na área civil, até a aprovação do Código Civil de 1916. Então, a mudança aí é a mudança de paradigma, mudança de modelo, né? O modelo anterior era um modelo do Código de Menores, de situação irregular. Então, a criança pobre ou empobrecida é que estava em situação irregular. Então, na legislação anterior, a regra era retirar a criança pobre de sua família e colocá-la no internato até que completasse 18 anos. O marco do Estatuto é justamente uma mudança desse paradigma, desse modelo. Na lei anterior existiam duas legislações, o Código de Menores para crianças pobres ou infratoras e o Código Civil para as crianças que eram protegidas por suas famílias. Mas pelo que a gente pôde ver ali, era uma coisa que era muito discricionária, né? Ficava muito a critério do juiz decidir se aquela criança deveria ser punida como um adulto ou não, né? Nesse sentido, o ECA ele estabelece um panorama, um critério mais claro, né? E faz com que vejam as crianças de uma forma mais comum. Todas as crianças são vistas da mesma forma, seja de qual situação que ela venha. Criança e jovem são o mesmo. E ali você observa também que essa ideia de crianças indesejáveis já vem de muito tempo. A própria situação de rua ainda é vista como uma situação de criminalização e não de uma situação social que precisa ser revestida, que é um pouco esse processo que o ECA também traz para a gente, né? A responsabilidade de quem está na rua ou crianças não desejadas tem que ser de toda a sociedade, tem que ser de toda a família, tem que ser do poder público. Mas na avaliação de vocês, hoje a sociedade, passados esses 28 anos de implementação do ECA, existe um clamor mais de proteção a esse jovem ou de punição? Acho que mais de punição, mas por desconhecimento. Eu acho que o Canal Futura tem prestado um serviço muito relevante em projetos de divulgação de direitos da criança, principalmente um projeto que foi executado aqui pelo Canal Futura na proteção de crianças vítimas de violência sexual.
A informação, né? A informação é imprescindível, né? As pessoas, às vezes, têm informações equivocadas. Por exemplo, essa que passou no filme, da teoria do discernimento, isso não existe mais na legislação brasileira. No entanto, ela é divulgada como se fosse ainda, tivesse em vigor. E aí, eu acho que espaços de divulgação. Nós, por exemplo, no Conselho, estamos trabalhando agora para fazer a conferência municipal. Você trouxe até um cartaz. Trouxe até um cartaz, né, que é... O que é a conferência? É um espaço onde a sociedade discute com, seja ela a sociedade civil, o poder público, em qualquer município, possa ter o direito de discutir temas ligados à infância e adolescência. Então, como você está vendo aí, o tema dessa conferência deste ano vai ser a proteção integral, a diversidade e enfrentamento da violência, como uma forma de chamar a sociedade para discutir o que está acontecendo com a nossa juventude, o que está acontecendo com a nossa infância, nos municípios, depois no estado, para depois ir para o nacional. Só para te interromper, para tirar uma dúvida, porque eu fiz uma pergunta, uma provocação aqui, valia a pena a gente... esclarecer um pouco. Quando a gente fala que a sociedade tem esse clamor de punição, é principalmente contra essas crianças e adolescentes que estão em situação de rua, seria isso? A situação de rua é o que está mais visível para a sociedade, principalmente numa cidade como a nossa, que a violência urbana é muito forte. Então, a gente acaba responsabilizando os jovens que estão em situação de rua por uma questão de violência. Então, aí a sociedade, por falta de informação, inclusive de conhecer o Estatuto, dizendo que o Estatuto não dá conta de punir esses jovens, com extremo equívoco, porque o Estatuto, sim, tem tem um cuidado de proteger, mas também de responsabilizar naquilo que o Estatuto, que é a situação que aquele jovem vive. Mas isso sem perder a ideia de fazer com que esse jovem seja visto como um processo de desenvolvimento ainda integral. Pedro, você acha que existe essa confusão também de que as pessoas olham para o ECA e veem mais no que ele tem de proteção para o jovem e não entende que, quer dizer, tem muita polêmica em torno da questão da maioridade penal, né? A impressão que passa é que as pessoas se limitam a discutir o ECA só sobre esse ponto de vista, né? Exato, eu acho que mais por desinformação ou informação equivocada. O Estatuto, ele traz os direitos fundamentais de criança e adolescente e trabalha com cada um desses temas. Ele trabalha com o tema da convivência familiar e comunitária, da importância das crianças conviverem com suas famílias e num ambiente saudável, o direito à cultura e ao lazer, a regulamentação da parte da profissionalização do adolescente. Da escola, como fazer com que esse jovem, com essa criança, realmente tenha a escola como um espaço de formação. Exatamente. Então tem outros capítulos no Estatuto, que é muito desconhecido, por exemplo, a parte do acesso à justiça, do Conselho Tutelar, do Conselho de Direitos. Então, são muitas informações que nem sempre as pessoas têm acesso a essa informação. Em geral, o debate que a gente percebe é que fica em torno da questão da maioridade penal. É o convite que a gente faz sempre a todo leigo, conhecer o Estatuto e também as próprias universidades, os próprios espaços formativos de como trazer o Estatuto para dentro do seu espaço. Se as universidades, por exemplo, que são formadoras dos profissionais do futuro, trazerem o Estatuto, nós vamos ter mais condição de difundir melhor como um espaço também que as pessoas conheçam o que a lei estabelece. Né? E os conselhos também têm esse papel. O que é o conselho? O conselho é um órgão paritário, né, por sociedade civil e governo, que tem a obrigação de pensar políticas públicas para fazer com que o que está escrito no Estatuto realmente seja implementado. Com certeza. Eu quero chamar mais uma pessoa para essa conversa aqui com a gente. A gente vai falar agora com o Renato Pedrosa, que é diretor do Instituto Terre des Hommes de Lausanne, no Brasil. Renato, você me escuta bem? Escuto bem. Maravilha, bem-vindo aqui ao Conexão. Você trabalha numa instituição que desenvolve esse trabalho juntamente com crianças e adolescentes aqui no Brasil. Como é que você avalia, você que também está nesse front, essa trajetória do ECA no Brasil?
Então, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, né, é um avanço, né, significativo na legislação para a infância e juventude. E por mais que a gente estejamos comemorando 28 anos, mas como os colegas falaram aí no estúdio, né, muitas pessoas ainda desconhecem ou têm informações distorcidas, equivocadas sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, uma das grandes novidades do Estatuto é garantir a prioridade da infância e juventude, né? Seja na implementação e formulação de políticas públicas, no acesso aos serviços públicos, né? Principalmente no orçamento público. Então, eu acho que uma grande inovação que nós temos, e ela encontra-se coerente com toda a legislação internacional, né? Então, tem uns avanços significativos, mas um desafio também de muito desconhecimento de parte da população brasileira. Agora, Renato, você trabalha numa organização que atua em outras partes do mundo. Como é que você compararia a situação do Brasil em relação a outros países? Então, a Terra dos Homens atua em 38 países, já está aqui no Brasil há 38 anos, né? E sempre tem encontros com os países, principalmente da América Latina, e as pessoas ficam impressionadas com a qualidade da lei brasileira, né? Temos uma grande novidade também, que é o próprio Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, quando a gente fala em outros países que tem uma lei específica para a execução das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes, então, há, do ponto de vista da lei em si, uma grande admiração, né? Muita coerência com a legislação internacional. Ô, Renato, me permite fazer um comentário. A gente está vendo agora a página da sua organização e vocês estão trabalhando com um foco muito grande agora na justiça juvenil restaurativa. Você poderia explicar para a gente o que é isso? Então, a televisão está atuando agora com a justiça juvenil restaurativa. É muito por entender que nesses 28 anos, um dos itens pouco implementado, cuidado pelo poder público, né, é a questão do acesso à justiça desse adolescente que comete ato infracional e deve ser responsabilizado com as medidas socioeducativas ou protetivas, né? Então, a Terra dos Homens vem nos últimos 10 anos trabalhando com o enfoque restaurativo. E o que é basicamente isso, né? Dentro do processo de responsabilização do adolescente que cometeu um ato infracional, também dá uma atenção para as vítimas desses adolescentes. Então, nós estamos implantando, por exemplo, núcleos em parceria com o Poder Judiciário, o Ministério Público, né? Núcleos de justiça restaurativas dentro dos fóruns, em instâncias do Ministério Público. Por exemplo, hoje pela manhã eu estava no fórum com a equipe técnica, que a gente tem um espaço lá onde o adolescente ele é escutado pelo juiz, mas se a vítima também tiver interesse, ela é encaminhada para o núcleo de justiça restaurativa para que possa realizar uma atenção a essa vítima e criar procedimentos onde a gente possa reparar o dano, garantir a convivência dessa vítima na sociedade de forma pacífica, ou seja, além disso, levar o adolescente a refletir sobre o ato que ele cometeu, que causou danos a ele, a sua família, toda uma sociedade e principalmente as vítimas. Então, a justiça restaurativa, ela traz muito o enfoque da vítima, uma atenção para essa vítima que sofreu esse dano do adolescente, no caso, que cometeu o ato infracional. E aí, na prática, são realizadas círculos restaurativos com as pessoas direta ou indiretamente envolvidas na situação conflituosa. Tá certo. Renato, continua com a gente, eu vou repercutir aqui um pouco no estúdio. Esse também é um outro foco, né? Você, de alguma maneira, ajudar esse adolescente, essa criança, a se ressocializar, né? Como é que vocês avaliam uma iniciativa como essa, de trabalhar também o contato com a vítima nas situações de infração? Então, aqui no Rio, acho que nós que fazemos parte do Conselho, temos diferentes instituições que trabalham também diretamente com crianças e jovens, principalmente em situação de rua. Eu diria que eu represento uma instituição, que é a São Martinho, que faz um trabalho com crianças na rua, e esse olhar em relação à criança e, ao mesmo tempo, esse cuidado com ela em relação à sua família e esse espaço de responsabilidade dela em relação a um ato infracional é um processo formativo que a gente tem como método de trabalho. Então, eu não só
estou atendendo ela naquilo que ela é violada como direito, mas também naquilo que ela também viola como direito. Mas o principal, acho que o Estatuto traz, que antes de pensar essa questão de onde a criança viola um direito, quantos direitos ela já foi violada antes de chegar a violar um direito. A gente estava falando aqui também sobre a questão do desconhecimento em torno do Estatuto. Na avaliação de vocês, o Pedro talvez possa comentar isso, os próprios profissionais do direito são, em geral, mal informados em relação ao Estatuto? Só queria fazer um comentário do que o Renato Claro. Renato Pedrosa é um parceiro nosso do SEDECA. Nós aqui no SEDECA, no Rio de Janeiro, também, desde 2014, estamos trabalhando com esse tema da justiça restaurativa, em parceria com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça e com o DEGASE, que é o órgão de execução das medidas socioeducativas no Rio. É um trabalho difícil, mas é um trabalho que em outros países, desde o início da década de 80, eles vêm trabalhando isso, o tema da justiça restaurativa, e tem surtido efeitos muito positivos na resolução de conflitos sem necessariamente lançar mão do encarceramento. No Brasil, essa é uma situação gravíssima, o número de adolescentes que estão em situações precárias nos centros de internação, principalmente. Então, essa é uma discussão fundamental que tem que ser feita pela sociedade, porque isso é um encargo para toda a sociedade. Nós mandamos um ofício há um tempo atrás para o Ministério do Desenvolvimento Social e eles nos informaram que, em média, no Brasil se gasta, em média, R$10 mil por cada adolescente internado. Então, você imagina o gasto que se tem com um adolescente cumprindo medida em situações totalmente adversas. Sobre a questão da formação, por exemplo, nas universidades, o tema do Estatuto da Criança e Adolescente, ele não é uma matéria, uma disciplina obrigatória. Eletiva, né? É uma disciplina eletiva. Então, isso é muito difícil, né, principalmente dos operadores do direito, conhecerem o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o ECA, a Lei 8.069, deveria ser uma disciplina obrigatória nos cursos de graduação em Direito, principalmente. Isso, na avaliação de vocês, interfere, claro, no trabalho que esses profissionais desempenham também. Porque você acaba tendo um grupo muito pequeno ainda de pessoas que possam atuar efetivamente nessa área do direito, do serviço social, da psicologia, da pedagogia, né? Que são os profissionais diretamente ligados a essa área. Quanto maior a formação e quanto maior o campo de profissionais que possam também ajudar no atendimento a essas crianças, num olhar da lei, né, que tem uma perspectiva diferenciada, como o próprio Renato já disse, ajuda a sociedade também a pensar esse processo de uma outra maneira. A gente está se aproximando do final do programa, a gente já fez aqui uma análise de muitas das coisas que precisam melhorar. Eu queria ouvir de vocês agora o que vocês avaliam como pontos positivos, o que avançou, especialmente nos últimos anos. Pode começar pelo Pedro. Eu só queria dizer sobre a divulgação do ECA que nós temos feito a impressão disso, dos exemplares, com apoio dos parceiros, e já distribuímos mais de 70 mil estatutos, assim, com operadores do direito, conselheiros tutelares, conselheiros... No site do SEDECA tem também? No site do SEDECA tem atualizado para baixar, inclusive com nossa última edição, nós incluímos a Convenção da Criança e as recomendações do Comitê da Criança da ONU ao Brasil. São recomendações muito importantes em todas as áreas que a gente um pouco abordou aqui. A gente está até vendo aqui o site do SEDECA agora. Ali a gente consegue encontrar essa versão mais atualizada, sim, mais informações. Na parte do acervo, na bibliografia, você tem todo o material. Está ali sedecarj.org.br, está aí o endereço. Exato. Aí tem um acervo, e no acervo tem todo o material, inclusive... Inclusive fazendo a campanha já para a conferência, né? Chamamento para a conferência. 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito então, bom. Lucimar, a sua avaliação do que falta. E aí, eu acho que quanto à avaliação, acho que um dos elementos primordiais que a gente tem na questão desses 28 anos é a participação coletiva da sociedade civil e do governo nesse processo de acompanhamento da criança e dos jovens. E o outro elemento, eu acho que quando a constituição de conselhos de direito, né, desses espaços de formação, desses espaços que fazem com que a sociedade, de fato, olhe a criança e o jovem
com um olhar diferenciado, como protagonista, como, de fato, aquele que tem que ser visto a partir de uma ótica de participação, é um grande legado que o ECA traz. E diria também que hoje o próprio Conselho também, é outra campanha que a gente quer fazer aqui, que é dar voz a esse jovem, que é isso que o Estatuto também traz. Que a gente buscar o protagonismo da juventude. O protagonismo, fazendo com que a voz deles chegue naqueles que elaboram políticas. Porque sem ouvir os jovens, a gente dificilmente vai ter política que responda. Muito bem. Eu queria agradecer a participação de vocês. O nosso tempo acabou, infelizmente. Eu queria agradecer ao Renato também, que participou com a gente aqui no Conexão. Claro que esse tema não se encerra aqui. A nossa missão é falar sobre isso. Obrigado aí para o Renato. A gente certamente vai voltar a falar sobre essas questões aqui no Conexão. Muito obrigado pela participação. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.